Olá, eu me chamo Tuane de Oliveira Rodrigues e sou do curso de Nutrição da Univille. O presente trabalho ele tem por tema a gravidez múltipla. A gravidez múltipla ela ocorre quando a mulher gesta mais de um bebê ao mesmo tempo. Ela também é chamada de gravidez gemelar. A forma mais comum é a gestação de gêmeos, quando dois fetos se desenvolvem de forma simultânea no útero materno. Portanto, a gestação múltipla é aquela onde são gerados mais de um bebê e que se desenvolvem de forma simultânea, podendo ser gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos ou até mais bebês. A sua incidência na gestação natural é de 1 a cada 80. São tipos de gravidez múltiplas, os gêmeos dizigóticos, os gêmeos monozigóticos e os gêmeos chifópagos, no qual iremos tratar adiante nesse trabalho. Hoje eu vou falar um pouco a respeito dos gêmeos dizigóticos. Eles são chamados também de gêmeos bivitelinos ou fraternos. São formados por fecundações diferentes que irão gerar 2 ou mais bebês. Eles irão percorrer a tuba uterina e se fixar no interior do útero. Eles podem ser de cor de pele diferentes e podem ser também de sexo diferentes. Podem se implantar em anexos embrionários diferentes. Portanto, serão 2 ovócitos que serão fecundados por 2 espermatozoides diferentes. Após a fecundação, irão se transformar em zigotos. Esses zigotos serão divididos. Após, iniciará o processo de clivagem e se transformará em uma mórula, que se transformará por sua vez em blástula e que assim se fixará no útero da mulher, originando o embrião, o bebê. Esses embriões, esses bebês, eles terão carga genética diferentes e serão indivíduos diferentes. Portanto, serão óvulos diferentes e espermatozoides diferentes. Eu me chamo Gabriela e eu vou falar a respeito dos gêmeos monozigóticos. Então, os gêmeos monozigóticos, eles são aqueles que são oriundos de um mesmo zigoto, fecundado por um espermatozoide em um único ovócito. E após a fecundação desse espermatozoide no ovócito, há a divisão desse zigoto, que pode ocorrer em diferentes fases do desenvolvimento embrionário, sendo elas durante o processo de clivagem, logo poucos dias após a fecundação, onde há a separação dos blastômeros. A outra possibilidade seria pela divisão do embrioblasto, que pode ocorrer em torno de 1 semana após a fecundação. E a terceira possibilidade seria pela divisão do disco embrionário, que é uma divisão mais tardia, em torno de 2 semanas após a fecundação. E a seguir eu vou mostrar algumas imagens e detalhar os tipos de divisão que podem ocorrer. Então, na primeira imagem, a gente vê a divisão que ocorre durante o processo de clivagem, onde há a separação dos blastômeros e formando-se 2 mórulas, 2 blastocistos e, por consequência, 2 sacos amnióticos e 2 placentas. Na outra possibilidade, a gente vê a divisão do embrioblasto, onde cada embrião tem o seu saco amniótico, porém os 2 compartilham uma única placenta. E na terceira possibilidade, que a gente vê na imagem, é a divisão do disco embrionário, Então, há apenas um saco amniótico e uma placenta compartilhada pelos 2 embriões. Nesse caso, nessa possibilidade de divisão pelo disco embrionário, se essa divisão ela for parcial, pode ocorrer o que se chama de gêmeos chifópagos, que são os siameses, que a equipe vai falar mais adiante. Me chamo João Vitor, sou estudante de nutrição. Vou falar um pouco sobre os gêmeos siameses, também conhecido como gêmeos chifópagos. Os gêmeos chifópagos são gerados da mesma forma que os gêmeos monozigóticos. O diferencial desses gêmeos chifópagos é por não terem se dividido completamente dentro do seu
disco embrionário. Por esse motivo, eles são ligados por uma parte do corpo ou dividem a mesma parte do corpo. Como vemos no exemplo agora, os gêmeos chifópagos, aqui na imagem eles estão ligados pela cabeça. Também temos outra imagem aqui, onde vemos os gêmeos chifópagos que dividem a mesma parte do corpo. Quando os gêmeos chifópagos dividem a mesma parte do corpo, eles têm o coração e outros órgãos em comum. Uma curiosidade sobre os gêmeos chifópagos, quando são ligados pela mesma parte do corpo, como vemos na imagem agora, é que para uma cirurgia sempre vai ter um gêmeo, sempre vai ficar um gêmeo vivo e o outro gêmeo vai morrer pelo motivo de dividir o mesmo coração. Eu sou a Kathleen e irei contar para vocês algumas curiosidades sobre gestações múltiplas. E para começar, eu irei contar um pouco sobre probabilidades. Vocês sabiam que após os 35 anos, a mulher tem mais chances de conceber uma gravidez múltipla? Isso se deve devido à produção do hormônio folículo estimulante FSH, responsável por ativar a ovulação, que é o processo na qual libera-se um óvulo para a fecundação. No entanto, quando o estoque de óvulos começa a diminuir, a hipófise, região do cérebro onde é produzido o FSH, tenta compensar aumentando o nível de secreção hormonal, o que provoca uma maior ativação do ovário e, consequentemente, um número de folículos ovarianos sendo preparados para a fecundação. Mulheres mais velhas, por exemplo, podem ovular 2 vezes por mês, duplicando a sua chance de fecundação. Outra curiosidade é que durante a gravidez múltipla, os sintomas da gravidez também são aumentados, devido à maior produção de hormônios, o que faz sua mãe sentir mais enjoos, vômitos, principalmente no início da gestação. Outro fator está relacionado à frequência cardíaca e o volume de sangue que circula no corpo da mãe, o que faz com que a gestante retenha mais líquido, fique mais inchada e cansada, e em alguns casos até mais sonolenta. Vocês sabiam também que com a evolução humana, o corpo da mulher passou por inúmeras modificações que resultaram na diminuição da capacidade de ter gestações múltiplas. Por isso, qualquer gestação de gêmeos é de risco. Afinal, ter 2 fetos significa ter uma distensão uterina para 2 corpos e um corpo preparado para apenas um. Por isso, aumentam os riscos de prematuridades, diabetes gestacional e hipertensão. O consumo de calorias diárias também deve ser aumentado na gestação gemelar, mas não significa que a mãe deve comer por 2. Segundo um estudo do Instituto de Medicina dos Estados Unidos, a mãe de gêmeos deve aumentar de peso em aproximadamente 700 gramas por semana, sendo que o recomendado para uma gravidez normal é de apenas 420. Outro mito é que os gêmeos não podem nascer de parto normal Porém, se a gestante não tiver nenhuma contraindicação específica e se as 2 crianças estiverem viradas de cabeça para baixo, o parto normal pode acontecer sim. Porém, existe uma atenção maior da equipe médica, afinal são 2 bebês. O obstetra tem que extrair os fetos com certa agilidade e o útero dessa gestante tende a sangrar mais após o parto, porque ele fica mais cansado e pode demorar mais para contrair. Olá, meu nome é Júlia Nunes e eu vou concluir essa apresentação sobre a gravidez múltipla. Primeiro, apresentamos como é a gravidez de gêmeos dizigóticos, ou seja, 2 ovócitos diferentes fecundados por 2 espermatozoides diferentes que crescem simultaneamente no útero. Em seguida, apresentamos a gravidez de gêmeos monozigóticos, ou seja, um mesmo óvulo que durante os primeiros dias de gestação pode se dividir e se transformar em 2 embriões. Também apresentamos os gêmeos chifópagos, embriões separados parcialmente, que geram fetos com corpos conectados entre si. Apresentamos ainda algumas curiosidades, como alguns fatores que influenciam a gravidez múltipla e a quantidade de ingestão de calorias recomendadas para mulheres grávidas de gêmeos. A seguir, apresentamos algumas referências bibliográficas utilizadas nesse trabalho. Encerrando aqui, agradecemos a sua atenção.